Quantas vezes você já orou pedindo que Deus mudasse uma pessoa, mudasse uma situação, mudasse um relacionamento? E a resposta de Deus foi mudar você de lugar, tirar você daquela convivência, remover aquela pessoa da sua história. E você ficou lutando, pedindo que Deus restaurasse, que Deus voltasse as coisas ao que eram. Mas Deus não voltou, porque às vezes o livramento de Deus não parece livramento, parece perda, parece solidão, parece que você está perdendo algo precioso. Mas a Bíblia nos ensina algo poderoso. Deus remove pessoas da nossa vida para nos proteger de caminhos que Ele não preparou para nós. E quando Ele faz isso, Ele deixa sinais tão claros que, se você aprender a reconhecê-los, vai parar de lutar contra a vontade dEle e vai começar a caminhar na proteção divina que Ele planejou para você. Antes de continuarmos, se você sente que Deus está falando com você através dessa mensagem, já clica no botão de curtir agora e se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga os relacionamentos que Deus permite na sua vida. Essa palavra não chegou até você por acaso. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que Deus removeu da história de outras pessoas. Não porque elas fossem más, não porque fossem inimigas de Deus, mas porque a season, a temporada delas naquela vida havia terminado. Pensa em Paulo e Barnabé. Eles eram grandes amigos, companheiros de ministério, servos fiéis de Deus. Eles viajaram juntos, plantaram igrejas juntas, sofreram perseguição juntos. Mas chegou um momento, registrado em Atos 15:39, em que houve um desentendimento tão sério entre eles que a Bíblia diz que eles se separaram um do outro. E olha que interessante. Depois dessa separação, o ministério de Paulo se multiplicou de maneiras que não teria acontecido se ele tivesse insistido em manter Barnabé ao seu lado. Não era sobre quem estava certo ou errado, era sobre o tempo de Deus. Era sobre seasons diferentes, era sobre caminhos que precisavam se separar para que o propósito divino se cumprisse em ambos. Billy Graham costumava pregar sobre isso com uma clareza pastoral impressionante. Ele dizia que um dos maiores erros que cristãos cometem é insistir em relacionamentos que Deus já encerrou. Ele explicava que muitas vezes confundimos lealdade com teimosia. Confundimos amor com dependência emocional. Confundimos história compartilhada com destino compartilhado. E aí ficamos presos em conexões que Deus já desligou, perdendo oportunidades, perdendo portas abertas, perdendo o novo que Deus quer fazer simplesmente porque não conseguimos aceitar que aquela pessoa não faz mais parte do capítulo que Deus está escrevendo na nossa vida agora. E quando você entende isso, quando você para de lutar contra as remoções que Deus faz e começa a confiar no propósito divino por trás delas, sua vida muda, sua perspectiva muda, sua paz volta. Mas como saber quando é Deus removendo alguém e quando é só um momento difícil que precisa ser superado? Como discernir quando é uma prova de fidelidade e quando é uma porta que Deus está fechando? A Bíblia nos dá sinais claros. E o primeiro sinal que Deus envia quando Ele vai remover alguém da sua história é uma inquietação espiritual inexplicável. Você conhece esse sentimento? É quando você está perto daquela pessoa e sente um desconforto que não consegue explicar racionalmente. Não aconteceu nada grave, não teve traição, não teve briga feia, mas você sente que algo não está certo. Você sente que aquela conexão não flui mais como fluía antes. E você ora pedindo paz, mas a paz não vem. Pelo contrário, quanto mais você tenta forçar aquela proximidade, mais inquieto você fica. A Bíblia nos ensina em Colossenses 3,15 que a paz de Cristo deve governar nossos corações. A palavra governar, aqui no grego, é brabeu, que significa arbitrar, decidir, ser o juiz final. Ou seja, a paz de Deus deveria ser o árbitro das nossas decisões de relacionamento.
Quando você não tem paz em relação a alguém, quando o Espírito Santo está te causando inquietação persistente em relação a uma conexão, isso não é paranoia, não é insegurança, não é falta de maturidade, é o testemunho interno do Espírito Santo te alertando que algo não está alinhado com a vontade de Deus para você. E muitas vezes, o que Deus está dizendo através dessa inquietação é: essa pessoa não vai mais caminhar com você na próxima temporada da sua vida. Eu estou te preparando para um afastamento necessário. Confie em mim. O segundo sinal que Deus envia é que você começa a ver frutos na vida daquela pessoa que não combinam com as palavras dela. Jesus foi claro em Mateus 7,16 quando disse: pelos seus frutos os conhecereis, não pelos seus discursos, não pelas suas intenções, não pelas suas promessas, mas pelos frutos. E aqui está algo que acontece quando Deus está removendo alguém. Ele abre seus olhos espirituais para ver o que você sempre ignorou. Você começa a perceber padrões de comportamento que você sempre desculpou. Você começa a notar incoerências que você sempre justificou. Você começa a identificar frutos de egoísmo, de manipulação, de falta de integridade que você sempre tentou não ver porque amava aquela pessoa, porque tinha história com ela, porque ela era importante para você. Mas entenda uma coisa: quando Deus abre seus olhos para ver isso, não é para você julgar aquela pessoa, não é para você sair por aí expondo os erros dela, é para você se proteger, é para você entender que essa conexão não está edificando você espiritualmente como deveria. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 27:17, que o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o rosto do outro. Relacionamentos de Deus são afiadores. Eles te desafiam a crescer. Eles te inspiram a buscar mais de Deus. Eles produzem frutos de santidade, de maturidade, de propósito na sua vida. Mas quando você percebe que uma relação está produzindo frutos opostos a isso, quando você percebe que aquela convivência te deixa espiritualmente frio, emocionalmente esgotado, mentalmente confuso, é porque Deus está te mostrando: essa pessoa não é para essa season da sua vida. E aqui vem algo crucial que preciso te dizer. Isso não significa que aquela pessoa seja má. Não significa que ela não ame a Deus. Não significa que ela não tenha valor. Significa apenas que o propósito dela na sua história se completou. Billy Graham explicava isso com uma analogia poderosa. Ele dizia: há pessoas que Deus coloca na nossa vida para uma season específica. Alguns vêm para nos ensinar algo que precisávamos aprender. Outros vêm para nos ajudar em uma fase difícil. Outros vêm para nos conectar com portas que precisávamos atravessar. Mas quando a season termina, quando a lição foi aprendida, quando a porta foi aberta, quando o propósito foi cumprido, Deus encerra aquele ciclo. E tentar forçar a continuidade de um relacionamento cuja season já terminou não é fidelidade. É desobediência disfarçada de lealdade. O terceiro sinal que Deus envia quando vai remover alguém é que as conversas de vocês começam a ficar vazias. Você lembra de quando você conversava com aquela pessoa e sentia que estava sendo edificado? Você saía daquelas conversas animado, inspirado, fortalecido espiritualmente? Mas agora é diferente. Agora as conversas ficaram superficiais. Você tenta compartilhar algo profundo e percebe que não há mais aquela conexão espiritual. Você tenta falar do que Deus está fazendo na sua vida e percebe que a outra pessoa não se interessa genuinamente. Ou pior, você percebe que sempre que você compartilha uma vitória, uma bênção, um avanço, aquela pessoa não celebra com você. Há uma frieza disfarçada de apoio, há um desinteresse mascarado de ocupação. A Bíblia nos ensina em Amos 3:3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Essa pergunta retórica que Deus faz, através do profeta Amós, é profunda.
Ela nos mostra que relacionamentos de Deus são construídos sobre acordo espiritual. Não estou falando de concordar em tudo. Não estou falando de ter as mesmas opiniões sobre tudo. Estou falando de estar alinhado no que é essencial. Estar alinhado na busca por Deus. Estar alinhado nos valores do reino. Estar alinhado na direção espiritual. E quando esse alinhamento não existe mais, quando você percebe que vocês estão caminhando em direções espirituais diferentes, quando você percebe que as prioridades de vocês não se encontram mais, é porque Deus está te mostrando. Vocês não vão caminhar juntos nessa próxima etapa. Se você está reconhecendo esses sinais agora na sua vida, quero que você faça algo. Escreve nos comentários: Deus está me mostrando. Não precisa explicar detalhes, não precisa expor ninguém. Mas esse ato de reconhecimento é importante. É um ato de obediência. É você dizendo para Deus: Senhor, eu estou vendo o que Tu estás me mostrando. Eu não vou mais ignorar. Eu confio no Teu cuidado comigo. Porque olha, muitas vezes nós vemos, mas não queremos reconhecer. Nós sentimos, mas não queremos aceitar. E aí ficamos presos em negação, tentando ressuscitar relacionamentos que Deus já encerrou. O quarto sinal que Deus envia é que Ele começa a fechar portas que essa pessoa mantinha abertas na sua vida. Deixa eu explicar isso melhor. Às vezes Deus usa pessoas para nos conectar com oportunidades, com lugares, com círculos de relacionamento, e enquanto aquela pessoa está no plano de Deus para nós, essas portas fluem naturalmente. Mas quando Deus decide remover aquela pessoa da nossa história, Ele começa a desconectar você desses espaços. Você percebe que convites não chegam mais. Você percebe que aqueles encontros naturais não acontecem mais. Você percebe que os caminhos de vocês não se cruzam mais como cruzavam antes. E não é que você esteja sendo rejeitado. Não é que você esteja sendo excluído. É Deus orquestrando um afastamento necessário, sem trauma, sem conflito, sem precisar haver uma ruptura dolorosa. A sabedoria de Deus é impressionante. Ele sabe que se Ele simplesmente arrancasse pessoas da nossa vida de forma abrupta, nós ficaríamos feridos, ressentidos, traumatizados. Então, Ele faz um trabalho gradual. Ele vai nos preparando. Ele vai nos mostrando aos poucos. Ele vai fechando portas de conexão até que chegue um ponto em que aquela pessoa não faz mais parte da sua rotina, não faz mais parte dos seus espaços, não faz mais parte da sua caminhada. E quando isso acontece de forma natural, orquestrada por Deus, não há mágoa, não há ressentimento, há apenas um entendimento de que foi Deus reposicionando pessoas conforme o propósito dele. O quinto sinal é que você começa a sentir um chamado crescente para novas conexões. Deus não remove pessoas da nossa vida para nos deixar sozinhos. Ele remove para fazer espaço para as pessoas certas entrarem. E enquanto você está preso tentando manter relacionamentos que Deus já encerrou, você está ocupando o espaço que deveria estar disponível para as conexões que Deus quer trazer. A Bíblia nos conta em Êxodo como Moisés teve que deixar o Egito, deixar tudo o que conhecia, deixar todas as suas conexões para encontrar Jetro, que seria fundamental na próxima fase da vida dele. Teve que deixar para encontrar, teve que soltar para receber, teve que encerrar um ciclo para começar outro. E você sabe o que Billy Graham pregava sobre isso? Ele dizia que uma das maiores evidências de maturidade espiritual é a capacidade de discernir quando Deus está encerrando uma season e quando Ele está inaugurando uma nova. Cristãos imaturos ficam presos no passado, tentando fazer dar certo o que Deus já encerrou. Cristãos maduros confiam que Deus sabe o que está fazendo, soltam o que precisa ser solto e avançam para o novo com fé. E olha que poderoso. Às vezes, Deus já colocou pessoas novas no seu caminho, mas você não está enxergando porque está emocionalmente preso em relacionamentos antigos.
Você está tão focado em tentar manter o que era que não está vendo o que Deus está trazendo. O sexto sinal que Deus envia é que Ele te dá confirmações através da sua palavra. Você abre a Bíblia e cai exatamente em um versículo que fala sobre afastamento, sobre não andar com certos tipos de pessoas, sobre discernimento de relacionamentos. Você está em um culto e a pregação é exatamente sobre isso. Você está ouvindo um louvor e uma frase te impacta falando sobre deixar Deus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Essas não são coincidências. É Deus te confirmando através de múltiplos canais que o que você está sentindo é real, é dele, é direção divina. Em 2 Coríntios 13:1, a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Deus não te deixa na dúvida quando é uma direção importante. Ele te confirma de formas que você não tem como negar. E aqui está algo que você precisa entender. Quando Deus confirma que um relacionamento precisa ser encerrado, a obediência precisa ser imediata. Não pode ser, Senhor, eu vou obedecer daqui a alguns meses. Não pode ser, Senhor, eu vou obedecer quando aquela pessoa fizer algo muito errado que justifique meu afastamento. Tem que ser, Senhor, se é o teu querer, eu obedeço agora. Porque a demora na obediência sempre tem um preço. Sempre. A Bíblia nos mostra isso repetidas vezes. Quantas bênçãos foram perdidas por demora na obediência? Quantas portas foram fechadas porque alguém demorou demais para obedecer ao que Deus estava mandando fazer? O sétimo sinal é que aquela pessoa começa a criticar as mudanças que Deus está fazendo em você. Presta atenção nisso porque é sutil, mas poderoso. Quando Deus está te levando para um novo nível espiritual, quando Ele está te amadurecendo, quando Ele está te levando para um novo patamar de intimidade com Ele, nem todo mundo vai celebrar isso. Algumas pessoas vão se incomodar, porque o seu crescimento expõe a estagnação delas. A sua busca por santidade incomoda o conformismo delas. O seu compromisso com a vontade de Deus desafia a zona de conforto delas. E em vez de se inspirarem em você e buscarem crescer também, elas começam a te criticar, te chamam de radical, te acusam de ter mudado, te dizem que você está exagerando nas coisas de Deus. A Bíblia registra em João 15:19, Jesus dizendo: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Agora, aplica esse princípio aos relacionamentos. Se você está buscando viver segundo o padrão de Deus e não segundo o padrão do mundo, mesmo dentro da igreja, mesmo entre pessoas que se dizem cristãs, você vai incomodar. E pessoas que não estão comprometidas com o mesmo nível de entrega vão começar a se afastar ou vão começar a te pressionar para você voltar ao que era antes, quando você era mais normal, mais equilibrado, mais parecido com elas. Quantas pessoas que você está lendo isso agora já passou por isso? Você começou a buscar mais de Deus, começou a orar mais, começou a jejuar, começou a se afastar de coisas que não edificam e, de repente, pessoas que estavam próximas começaram a te questionar. Você está muito radical, você está se isolando, você está deixando de viver. E sabe o que isso é? É Deus te mostrando quem realmente está comprometido com o reino e quem estava apenas aproveitando sua companhia enquanto você não era uma ameaça ao conformismo espiritual. Se alguém te critica por buscar mais de Deus, essa pessoa não é para caminhar com você no nível espiritual que Deus está te levando. O oitavo sinal que Deus envia é que Ele te dá um amor crescente por aquela pessoa, mas também uma clareza crescente de que não é para continuar próximos. Isso pode parecer contraditório, mas não é. É maturidade espiritual. É possível amar alguém à distância. É possível querer o bem de alguém sem precisar estar na vida dela. É possível orar por alguém sem precisar manter a proximidade.
E quando Deus te dá esse equilíbrio entre amor e distância, é porque Ele está te capacitando para um afastamento saudável. Um afastamento sem amargura. Um afastamento sem ressentimento. Um afastamento que honra a história que vocês tiveram, mas reconhece que o futuro de vocês não é mais junto. Pensa em como Paulo escreveu sobre João Marcos. Depois de se separar de Marcos por causa de desentendimentos no ministério, Paulo não passou o resto da vida amargo em relação a ele. Anos depois, em 2 Timóteo 4:11, Paulo escreve: "Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério." Vê a maturidade? Paulo reconheceu o valor de Marcos, mas também reconheceu que em determinada season eles não podiam caminhar juntos. E quando aquela season passou, quando cada um cresceu no seu próprio caminho, eles puderam se reencontrar de forma saudável. Mas isso só foi possível porque Paulo não tentou forçar a continuidade de algo que Deus tinha pausado. Agora, se você está sentindo que Deus está falando com você através dessa mensagem, se você reconhece esses sinais na sua vida, quero que você faça algo importante. Escreve nos comentários quantos desses sinais você identificou. Só o número. Pode ser 1, pode ser 3, pode ser todos os 8. Esse ato de reconhecimento é poderoso. É você dizendo: Deus, eu não estou mais ignorando o que tu estás me mostrando. O 9º sinal é que você tenta ter conversas profundas e a pessoa sempre desvia para o superficial. Você tenta compartilhar o que Deus está fazendo no seu coração e ela muda de assunto. Você tenta falar sobre propósito, sobre chamado, sobre o que Deus está te revelando e ela não consegue se conectar com isso. Não é falta de interesse apenas, é incompatibilidade espiritual. Vocês não estão mais na mesma frequência. E quando isso acontece, forçar conversas se torna cansativo. Você termina cada interação sentindo que deu muito e recebeu pouco, que investiu energia emocional e espiritual, e não houve reciprocidade. A Bíblia nos ensina em Provérbios 13:20 que o que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Repara, não diz que vai se tornar tolo também, diz que vai sofrer aflição, vai ser desgastado, vai ser drenado. E é exatamente isso que acontece quando você insiste em manter conexões que Deus já encerrou. Você começa a experimentar uma aflição constante, um desgaste emocional e espiritual que não deveria existir em relacionamentos que são de Deus. Relacionamentos de Deus te fortalecem, te edificam. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas conversas desafiadoras, você sai fortalecido. Mas relacionamentos que Deus já encerrou te drenam, te esgotam, te deixam confuso e questionando sua própria percepção da realidade. O 10º sinal, e talvez o mais claro de todos, é que Deus começa a abrir portas na sua vida que aquela pessoa não consegue atravessar com você. Você começa a receber chamados que ela não recebe. Você começa a ter oportunidades que ela não tem. Você começa a ser convidado para espaços onde ela não está. E não é que Deus esteja rejeitando aquela pessoa. É que os caminhos de vocês se dividiram. Os propósitos de vocês são diferentes. E as portas que Deus está abrindo para você foram projetadas especificamente para a sua jornada, não para a jornada em dupla que vocês faziam antes. E aqui está onde muita gente erra. Elas tentam levar pessoas para portas que Deus não abriu para elas. Elas tentam forçar conexões em espaços onde Deus não colocou aquelas pessoas. E o resultado disso é sempre frustração, conflito, e o impedimento da bênção que Deus queria liberar. Lembra de Ló e Abraão? Gênesis 13 nos conta que chegou um momento em que a terra não podia sustentá-los juntos, não porque um fosse ruim, não porque tivessem brigado, mas porque as bênçãos que Deus tinha para cada um exigiam separação. E quando Abraão teve sabedoria para reconhecer isso e propor a separação, a Bíblia registra que foi depois dessa separação que Deus apareceu para Abraão e liberou promessas ainda maiores.
Foi quando ele soltou Ló que Deus pôde mostrar a Abraão o que realmente tinha preparado para ele. E tem algo que Billy Graham pregava sobre isso que preciso compartilhar com você. Ele dizia que uma das orações mais difíceis, mas mais poderosas que um cristão pode fazer é: Senhor, remove da minha vida quem precisa ser removido e traz para a minha vida quem precisa estar. É uma oração perigosa. É uma oração que exige coragem. Porque quando você faz essa oração, você está dizendo para Deus: eu confio mais no teu discernimento do que no meu apego emocional. Eu confio mais no teu plano do que no meu conforto. Eu prefiro caminhar sozinho na tua vontade do que acompanhado fora dela. E quando você tem essa disposição de coração, Deus começa a trabalhar. Ele começa a reposicionar pessoas. Ele começa a fazer os ajustes necessários. E embora o processo possa ser doloroso, o resultado é sempre redentor. Mas olha uma coisa importante que preciso te falar. Reconhecer que Deus está removendo alguém não significa que você precise criar conflito com essa pessoa. Não significa que você precise confrontá-la dizendo: Deus me mandou me afastar de você. Não significa que você precise bloquear, excluir, cortar de forma abrupta. Às vezes, o afastamento que Deus faz é gradual, é natural. É você simplesmente parando de forçar proximidade e permitindo que o distanciamento aconteça organicamente. É você parando de iniciar as conversas e deixando que elas morram naturalmente. É você deixando de estar disponível para tudo e estabelecendo limites saudáveis. A Bíblia nos ensina em Romanos 12:18, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Repara, se for possível. Isso significa que às vezes não vai ser possível. Às vezes a paz vai exigir distância. Às vezes a harmonia vai exigir separação. E você não precisa se sentir culpado por isso. Você não precisa se sentir mal por estabelecer limites que protegem sua paz, sua saúde espiritual, seu propósito. Limites não são falta de amor. Limites são sabedoria. Limites são maturidade. Limites são obediência a Deus quando Ele te mostra que uma proximidade não é mais saudável. E aqui está o que eu preciso que você entenda. Deus nunca remove algo ou alguém da sua vida sem ter algo melhor preparado. Nunca. A remoção que Deus faz é sempre redentora. Sempre tem propósito. Sempre está conectada com a próxima temporada que Ele quer inaugurar na sua vida. Mas enquanto você estiver preso no antigo, enquanto você estiver segurando com força o que Deus está pedindo para você soltar, você não vai poder receber o novo. Suas mãos precisam estar abertas. Seu coração precisa estar disponível. Sua mente precisa estar preparada para aceitar que Deus sabe melhor que você o que você precisa e quem você precisa ao seu lado. Agora vem a parte prática. Se você reconheceu esses sinais, se você identificou que Deus está de fato removendo alguém da sua história, o que você faz? Primeiro, você ora. Você busca a confirmação de Deus. Você não age por impulso. Você não age por emoção. Você age com sabedoria, buscando a direção clara do Espírito Santo. Segundo, você estabelece limites saudáveis. Você não precisa criar drama. Você simplesmente para de alimentar aquela proximidade. Você para de investir tempo, energia emocional, expectativas em uma conexão que Deus já mostrou que não é para continuar. Terceiro, você perdoa. Mesmo que nada de grave tenha acontecido, você precisa perdoar aquela pessoa por qualquer mágoa pequena, por qualquer decepção, por qualquer expectativa não atendida. Porque você não pode carregar ressentimento. Você precisa soltar com as mãos limpas e o coração limpo. Quarto, você abençoa. A Bíblia nos ensina a abençoar aqueles que nos deixam. Você pode orar por aquela pessoa. Você pode desejar o bem dela. Você pode reconhecer o valor que ela teve na sua história, mesmo sabendo que ela não fará parte do seu futuro. Essa é maturidade espiritual. Essa é sabedoria de Deus. Quinto, você avança.
Você não fica preso na nostalgia. Você não fica vivendo de memórias. Você honra o passado, mas você vive no presente e você caminha para o futuro que Deus tem para você. Porque tem um novo capítulo esperando. Tem novas conexões preparadas. Tem portas abertas que você só vai atravessar se você soltar o que precisa ser solto. Billy Graham costumava contar uma história sobre uma mulher que segurava com força uma moeda de 1 centavo. Deus queria dar a ela uma moeda de ouro, mas ela precisava soltar o centavo primeiro para poder receber. E ela não soltava. Ela tinha tanto medo de ficar sem nada que segurava o centavo com força, impedindo que Deus colocasse o ouro na mão dela. Até que um dia ela entendeu: eu preciso confiar que Deus não vai me deixar de mãos vazias. Eu preciso soltar o pouco que eu tenho para receber o muito que Ele quer me dar. E quando ela soltou, quando ela abriu a mão, Deus pôde colocar ali o que Ele sempre quis dar. É assim com relacionamentos. Às vezes nós seguramos conexões medíocres com tanto medo de ficar sozinhos que impedimos que Deus traga as conexões extraordinárias que Ele preparou. Nós nos contentamos com relacionamentos que nos drenam porque temos medo de não ter ninguém. Nós aceitamos amizades superficiais porque achamos que é melhor do que não ter amizade nenhuma. Mas Deus quer mais para você. Deus quer te dar relacionamentos que te edificam, que te fortalecem, que te desafiam a crescer, que celebram suas vitórias, que te apoiam nas suas lutas, que caminham contigo na mesma direção espiritual. Mas você precisa fazer espaço. Você precisa soltar o que está ocupando o lugar do que Deus quer trazer. E olha que poderoso. Às vezes Deus remove pessoas não para te deixar sozinho, mas para te ensinar que Ele é suficiente. Para te ensinar que você não precisa depender de validação humana. Para te ensinar que sua identidade não está em quem caminha com você, mas em quem te chamou. Tem temporadas de solidão que são necessárias. Tem desertos de relacionamento que são propositais. Tem momentos em que Deus te leva para um lugar onde é só você e Ele, para que você aprenda a ouvir a voz dEle sem interferência, para que você aprenda a depender dEle sem muletas emocionais, para que você seja fortalecido internamente antes de Deus trazer novas conexões. Moisés passou 40 anos no deserto antes de Deus usá-lo para libertar Israel. José passou anos preso antes de Deus elevá-lo ao palácio. Davi passou anos fugindo de Saul antes de Deus colocá-lo no trono. Paulo passou 3 anos na Arábia depois da conversão antes de começar o ministério público. Há seasons de separação que são preparatórias. Há afastamentos que são parte do processo de Deus te moldando, te amadurecendo, te preparando para o que Ele quer fazer através de você. E se você está em uma dessas seasons agora, não entre em desespero. Não ache que você fez algo errado. Não pense que Deus te abandonou. Ele está trabalhando. Ele está te preparando. Ele está removendo o que precisa ser removido e cultivando em você o que precisa ser desenvolvido para a próxima fase. Antes de terminarmos, quero orar com você. Mas antes da oração, preciso que você faça algo. Se você tomou a decisão hoje de confiar em Deus com os relacionamentos da sua vida, de parar de lutar contra as remoções que Ele está fazendo, de soltar o que precisa ser solto, escreve nos comentários: eu confio no plano de Deus. Esse é um ato profético. É você declarando para o mundo espiritual que você confia mais em Deus do que no seu entendimento. E agora vamos orar. Pai, eu trago diante de Ti cada pessoa que está assistindo essa mensagem agora. Senhor, Tu conheces os relacionamentos que estão na vida dela. Tu conheces as conexões que precisam ser fortalecidas e as conexões que precisam ser encerradas. Eu oro agora por discernimento. Que o Espírito Santo revele com clareza o que Tu estás fazendo. Que não haja confusão. Que não haja dúvida. Senhor, dá sabedoria para reconhecer os sinais que Tu envias.
Dá coragem para obedecer, mesmo quando é difícil. Dá paz no processo de afastamento. Senhor, eu oro por cura para toda mágoa, para todo ressentimento, para toda decepção relacionada a pessoas que foram removidas. Que cada um possa perdoar, possa soltar, possa avançar com o coração limpo. E, Senhor, eu oro por abertura para as novas conexões que Tu vais trazer. Prepara o coração de cada um para receber as pessoas certas, nos tempos certos, conforme o Teu propósito. Fecha toda a porta que precisa ser fechada e abre toda a porta que precisa ser aberta. Em nome de Jesus. Amém. Escuta, se essa mensagem tocou seu coração, se Deus falou com você através dela, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Primeiro, inscreve-se nesse canal e ativa o sininho, porque Deus tem mais palavras proféticas para a sua vida e você não pode perder. Segundo, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser que Deus esteja usando você para mudar a história de alguém. Terceiro, deixa nos comentários qual dos sinais mais impactou você. Eu quero saber como Deus está falando com você. E lembra, Deus nunca remove algo da sua vida sem ter algo melhor preparado. Confie no processo, confie no tempo, confie no Deus que te ama e que sabe exatamente o que você precisa. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.